Amados, abre comigo em Salmos 89, no versículo 20. Glória a Jesus. Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus. Um texto muito conhecido dos irmãos, que diz assim, a minha versão diz assim, achei. Se você acha, é porque estava o quê? Perdido ou procurando também, né? Boa. Achei meu servo, Davi, achei Davi meu servo. Eu o ungi com meu santo óleo. Só até aqui, vamos orar uma vez mais. Pai, graças te damos, obrigado pelo privilégio de estarmos em tua casa, congregados para ouvir a tua voz. Estamos aqui prestando um culto, Senhor, que o Senhor possa receber tudo que foi colocado diante do teu altar, as ofertas, orações, o louvor, a adoração. E agora pedimos que o Senhor envie a tua palavra, que a tua palavra seja enviada do alto e ache em nós um coração contrito e quebrantado. Senhor, estabeleça o teu trono, Senhor, de revelação, traga revelação, Senhor, nas nossas vidas, e que possamos ter entendimento para cumprir com o propósito ao qual o Senhor nos chamou. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele confirma, né? Ele trabalha com sinais comigo, assim, é legal. Ele me deu a palavra no monte, orando, e aqui, a hora que eu fui ver o nome, né, do filho do Valdir, né, confirmar, era Davi. E eu queria falar um pouquinho sobre Davi nesta manhã, usando esse texto. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta para você. O que você tem ou está deixando aqui na terra? Qual é a marca que você está trazendo nesta passagem? Porque a palavra de Deus diz que aqui é momentâneo, é passageiro, nós entramos nessa dimensão, espaço-tempo. Mas o que você tem deixado? O que você tem deixado nos filhos? Você sabe qual é a diferença entre herança e legado? A herança nós deixamos para os filhos, mas o legado nós deixamos nos filhos, é impregnado neles. Então eu queria falar um pouquinho sobre o tema de hoje, é o homem ou a mulher que Deus procura. Deus, Ele está com os teus olhos inclinados sobre a terra, e eu posso te afirmar, Ele está procurando. E eu gostaria muito de que neste culto pela manhã, Ele pudesse inclinar os teus olhos para cá e achasse em nós um homem, assim como Davi foi, segundo o seu coração. Muitas das vezes nos preocupamos em deixar a herança para os filhos, ou algo que vem dessa terra, e esquecemos que o que melhor podemos deixar é a questão espiritual. É algo que a traça não corrói, não vai ser consumido, é algo que vai permanecer e prevalecer na vida dos filhos. Quantas pessoas se preocupam, né, com os bens materiais, querem construir, querem adquirir. E hoje eu queria que a gente refletisse, porque muitas das vezes nós ficamos em crise porque nós não conseguimos algo material, e aí gera em crise, principalmente para um pai. Mas eu queria te encorajar nesta manhã para que você deixe um legado, deixe marcas, faça com que as pessoas, a você se retirar, as pessoas percebam que você faz falta, porque você carrega algo importante. Assim foi Davi. Quer queira ou quer não, todos conhecemos Davi. Mesmo até as pessoas
mais afastadas de Deus, mais longe, outras religiões, assim como o muçulmano, reconhece Davi como um profeta. O judeu, ele reconhece Davi como um rei, o maior rei de Israel. Nós, muitas das vezes, conhecemos Davi como o salmista, porque ele escreveu a maior parte dos salmos. Um adorador, alguém que quando ele pegava a sua harpa e começava a dedilhar, os demônios de Saul, que estavam atormentando Saul, iam embora. Alguém que, mesmo em meio às lutas, dificuldades, sendo perseguidos, ele ainda consegue adorar a Deus. Eu me lembro, o primeiro louvor, a primeira adoração que entoamos aqui, haja o que houver, Ele sempre será Deus. Independente se Ele está fazendo ou não, Ele continua imutável. E Ele tem o controle de todas as coisas. Davi sabia disso, no entanto, ele escreve no meio de uma perseguição, uma luta, ele escreve o Salmo 23, que é um dos salmos, da página amarela. Tão amarela a página, porque não lê a Bíblia, ficou parada na estante. Mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí ele encerra o versículo, aquele capítulo, dizendo: preparas uma mesa diante dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo. Davi entende o que é unção. Davi sabe que o óleo da unção é extraordinário, é essencial para que uma pessoa faça a diferença na terra e deixe um legado. Homens e mulheres que fizeram a diferença. Você vai olhar lá o túmulo e você vai falar: aqui jaz um servo de Deus, um homem de Deus que deixou uma história muito grande e é um exemplo de vida. Nada melhor pensar nisso numa manhã de domingo. Eu me lembro de uma pessoa muito próxima de mim que ela deixou um legado, uma tia que congregou aqui até Deus a recolher, a Terezinha Paparelli, a sogra do Luizinho. Essa mulher, ela deixou um legado. Quantos de nós fomos gerados numa célula da Cristo Vive lá na casa dela? Eu fui um desses. Eu me converti num cemitério, mas foi por causa de uma oração que fizeram na casa dela. Então o legado, mesmo que a pessoa vá e Deus a chame, permanece na terra. Os filhos, eles são chamados de herança do Senhor. A palavra de Deus diz em Salmo 127 que são como flechas na mão do arqueiro, a qual o arqueiro vai lançar e vai muito mais longe. Por quê? Porque o filho tem intimidade com o pai, e o pai que é pai impulsiona o filho para mais longe. Então, o legado é importante. Davi deixou um legado. Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, mas foi um rei, foi um profeta, foi um pastor, foi um salmista. Muitas vezes nós esperamos as pessoas fazerem, nós transferimos responsabilidades. O que eu fiz aqui com a família, com o pai Valdir, com a irmã Marcela, é deixar isso de entendimento. A responsabilidade é o pai. Estamos aqui para ajudar, para auxiliar, para mostrar, para conduzir, porque o pai conduz, o pai baliza, o pai protege, o pai coloca limites, e é importante entender tudo isso. A minha conversão foi baseada nisso, porque quando eu estava lá no cemitério, olhando para o túmulo do pai do Paulinho, que é um primo meu, casado com a minha prima, filha da Terezinha, eu comecei a pensar. Eu olhei o corpo ali e eu dizia: o que eu estou fazendo da minha vida? Poderia estar meu pai ali, e o que eu fiz para ele até hoje? Poderia estar os meus filhos ali, e o que eu tenho deixado para eles? O que eu fiz? Por isso que eu entendo, nesse meio tempo que eu estava refletindo, num cemitério,
Veio um tio meu da congregação cristã do Brasil, e ele diz assim: filho, eu posso sentar do teu lado? Eu falei: claro, tio. E ele diz assim: filho, eu posso te falar 3 palavras? Claro, tio. E aí ele disse: Jesus te ama. Mas eu chorei que nem criança. Eu nasci ali. Entrou uma paz no meu coração que jamais saiu. Por isso que a Bíblia fala que a paz, não que o mundo dá, mas a paz que excede todo o entendimento. Eu entendi que fui mudado ali. Uma semana antes, todos reunidos na casa da minha tia, orando pela minha vida, pela minha família. Na mesma semana, no final de semana, eu estava lá já servindo a Deus na igreja. Você crê que Deus é um Deus de resposta? Deus responde orações de um justo. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque a palavra diz que é melhor ir à casa do luto do que um lugar de festa. Porque quando você vai na casa de luto, você reflete na vida, você pensa. E hoje, nesta manhã, eu gostaria que nós pensássemos o que estamos deixando nesta terra. Quais são as marcas que estamos deixando? Será que ao nosso passar, as pessoas veem que você faz diferença? Davi foi um homem desse. Davi, o texto que nós lemos, foi Deus dizendo: achei Davi, meu servo, com ele, com santo óleo eu ungi. Se Deus achou Davi, é porque ele estava procurando. E eu queria dizer algumas coisas do que Deus procura. O que Deus procura? A primeira vez que Deus procura algo está em Gênesis, quando Deus cria um jardim e planta ali no Éden, e depois planta o homem no jardim para que ele cultivasse, guardasse. Deus então diz para ele, Deus o abençoou e disse para ele: frutificai, multiplicai, sujeitai, dominai toda a terra. Mas você sabe o que aconteceu? A serpente tentou, conseguiu fazer com que a mulher e o homem desobedecessem a ordem divina e eles pecaram. A palavra de Deus em Isaías 59:2 diz que as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre Deus e o homem. Então, a harmonia, o relacionamento, a intimidade para com Deus acabou. Então Deus, mesmo assim, Ele desce na viração do dia. E então, a palavra fala que quando eles pecaram, a palavra de Deus diz que os olhos foram abertos, e eles fizeram folhas de figueiras para eles. E a palavra de Deus diz que na viração do dia, eles ouviram a voz. A palavra de Deus diz que eles tiveram medo e se esconderam. Um outro versículo diz que eles se esconderam da presença de Deus. E aí Deus então diz nessa voz que eles se esconderam: onde estás, Adão? É a primeira vez que Deus procura, é a primeira vez que Deus menciona. Por quê? Deus não é onisciente? Deus não sabe todas as coisas? É Deus dizendo: onde estás em mim, que eu não te encontro mais? Você saiu de mim. Porque qual era a tentação? Você vai ser como Deus, você vai governar a tua vida, você não precisa de Deus, é independência. E o homem se rebentou todo. Essa voz, onde estás, é Deus chamando aqui nesta manhã, na comunidade evangélica Cristo Vive, para os perdidos. Deus procura os perdidos. Onde estás que eu não estou te encontrando em mim? Por que você saiu da posição?
A outra procura foi logo decorrente deste pecado, em Gênesis 4, quando Caim mata Abel, e Deus então vem para Caim e fala assim: onde estás, Caim, Abel? E eu lá sou tutor do meu irmão? Olha a resposta. E aí Deus diz assim: a voz do sangue de Abel clama a mim. Você sabia que sangue fala? O sangue dos mártires estão clamando até hoje. Leia Apocalipse. O sangue daqueles que vão morrer na tribulação vão clamar ao trono, diante do trono de Deus, dia e noite. Sangue é vida. Mas o fato é que Deus, ele procura os perdidos para trazer para a sua presença. Apocalipse, mesma coisa. Depois de ter salvo, ele vai olhar, sabe aonde? No seu livro, no livro da vida do Cordeiro, e ele vai procurar o seu nome lá. Quantos aqui tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Glória a Deus. Amado, se você não respondeu, depois no final você vem aqui que eu vou orar por você. Vai ser tenso o negócio. Então a salvação é de graça. Pela fé sois salvos, mediante a graça. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie. É dom de Deus, é obra feita na cruz do Calvário pelo Filho. O Filho que veio buscar e salvar tudo o que se perdeu. Então Deus está procurando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus está procurando os filhos perdidos por aí. Por quê? Porque Ele enviou o seu Filho para uma missão: trazer de volta a comunhão, a presença de Deus novamente. Agora, quando alguém está muito em pecado, a tendência é fugir da voz de Deus. Não quer uma pregação? Quer fugir. A tendência é fugir da presença de Deus. Mas amado, se não for a presença de Deus, o que seremos de nós? Moisés entendia muito bem disso. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Será que Deus pode achar aqui nós nessa manhã? Pode achar alguém aqui e falar: Senhor, estou aqui. Eu não quero sair da tua casa, eu não quero desviar nem para a direita nem para a esquerda, eu quero ser achado por ti. Segunda coisa, segunda pessoa que Deus, primeiro, os perdidos. Segundo, os intercessores. Olha para o seu irmão assim e fala assim: você é um intercessor? Então Deus está te achando hoje. Se ele responder assim, você fala: então Deus te acha hoje. Se ele respondeu assim, você faz assim: misericórdia, e ora pela vida dele. Glória a Deus. Vamos ler um texto? Ezequiel 22, verso 30. Põe na tela, por favor, vamos ler junto. Texto conhecido dos irmãos. Ezequiel 22, 30. Busquei. Se você busca, você vai encontrar. Nem sempre. Nem sempre. Aqui Deus não encontrou. Busquei entre eles um homem. Agora eu vou falar para a mulher também. Mulher, não é isentona não. Você está incluída nisso. Tá? Não é só o homem não. Vou melhorar a letra. Busquei entre eles uma mulher também. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha diante de mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém. Deus estava procurando um homem, alguém que entendesse do poder da intercessão, alguém que fosse como ele, que se esvaziasse para si e se inclinasse para o outro. E ele não achou nesse contexto. Mas glória a Deus, nesta manhã ele vai achar aqui em nós. Intercessores. Amados, você é o intercessor da tua casa.
Você é coluna, você é um muro, um fundamento que Deus escolheu. Por isso que você veio primeiro, porque através de você, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma palavra profética que cumpre na tua vida. Naquele contexto Deus não achou, mas a palavra de Deus nos mostra que Ele achou. Você pode ver a relação entre Abraão e Ló. Vem os anjos para falar com Abraão, um trazer a boa notícia que ele ia gerar, o outro para tirar Ló, né, claro, pela intercessão, e o outro para trazer juízo. E ele começa então a falar, o anjo: eu vou para Sodoma e Gomorra e eu vou destruir. Aí levanta um amigo, aí levanta um intercessor: Senhor, e se tiver 50 justos? Aí o nível vai caindo, né? Porque é difícil achar. Deus procurou. Eu imagino ele falando, Deus olhou assim. Então 40. Deus olhou, tá difícil. E o nível foi caindo, foi caindo, foi caindo. Até que Deus olha para Abraão. Olha o nível de intercessão. Nós somos amigos. E através dessa amizade, eu vou libertar Ló. Deixa comigo. Você sabe o que aconteceu. Moisés, o grande libertador, o grande mediador, ele intercede pelo povo hebreu, no episódio do bezerro de ouro, vocês lembram disso? Deus chama Moisés, Deus está entregando a Torá, a lei, e o povo lá se prostituindo, né? Porque idolatria nada mais é que prostituição espiritual. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus tem ciúmes, você sabia disso? Ele tem zelo. Você é meu e eu não divido. E aí ele começa: Moisés, eu vou acabar com esse povo. Moisés, eu vou fazer de você uma grande nação. Acabar com esse povo. O que Moisés faz? Senhor, não faça isso. O que os povos vão pensar? Aconselhando Deus. O que os povos vão pensar? O Senhor é um Deus irado. O Senhor te liberta o povo do Egito com mão forte e faz eles morrer aqui no deserto? Não, Senhor. Senhor, se o Senhor não procura? Procura. Se achaste graça aos teus olhos. É como Moisés fala assim: olha para mim. O Senhor acha graça na minha vida, aos teus olhos? Eu acho. O Senhor não diz que conhece pelo meu nome? Conhece. Então, Senhor, não faça isso. Tá bom. Então eu vou enviar um anjo, porque eu não posso ir com esse povo, que esse povo é duro a serviço. E aí Moisés, intercessor: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Tá bom. A minha presença vai com vocês e vos darei descanso. Quantos precisam de paz, de descanso? É só a presença que pode dar. Muitas das vezes nós somos aqueles a qual Deus escolheu para começar uma obra, e nós temos que ser o intercessor. Temos que ser um tipo de Cristo, como Moisés foi um tipo de Cristo, um libertador. Alguém que vai entrar na brecha. Senhor, é por mim, faça em mim. Estevão, sendo apedrejado, ele olha para o céu aberto e diz: Senhor, perdoa, eles não sabem o que faz. Jesus, antes de entregar o seu espírito, ele disse: Senhor, perdoa os pecados dele. É um intercessor. Eles não sabem o que fazem. Então mesmo um filho nas drogas, fazendo coisas erradas, pai, mãe, interceda, ore: Senhor, perdoa os pecados dele, ele não sabe o que faz, mas Senhor, se acho graça aos teus olhos, Senhor, faça a tua obra nele, usa a minha vida, levanta pessoas. O poder que há na intercessão. Alguém que entra na brecha, alguém que se anula, se humilha e fala: Senhor, tenha misericórdia. É esse que Deus procura. Deus achou Neemias,
olhando para Jerusalém, vindo o caos, e Neemias falou: Senhor, eu sou esse que vou entrar na brecha, eu vou levantar os muros, eu vou restaurar os muros, eu vou tapar todas as brechas, porque, Senhor, eu não aguento ver mais a cidade em caos. Senhor está clamando, o Senhor está olhando para alguém aqui nesta cidade de Valinhos, para alguém que olhe: Senhor, eis-me aqui, eu quero um avivamento para a minha cidade, eis-me aqui. Alguém que entre na brecha. Ah, mas estou fazendo carnaval. Mas, Senhor, eu estou aqui clamando por eles. Eles não sabem o que faz, mas se a tua presença, se eu acho graça aos teus olhos, vem na minha vida e faça a diferença através de mim. Deus está olhando neste culto pela manhã, procurando alguém, um intercessor, alguém que entra na brecha para ser aquele que vai interceder. Deus quer achar um intercessor, Deus quer achar um libertador, mas acima de tudo, Deus quer achar um amigo. Quero contar segredos. Segredos são para amigos. O terceiro que Deus acha, que procura, está no texto que nós lemos. Achei Davi. Deus dá uma característica para Davi. E Deus procura nesta manhã aqui. Achei Davi meu servo. Deus procura servos, pessoas que querem fazer a diferença atuando no seu chamado. Deus não quer que você faça nada mais daquilo que você foi chamado para fazer. Se somos membros de um corpo vivo, e cada membro tem uma função, tem uma importância, tem um chamado, é só fazer ela. É por isso que imediatamente desse texto Deus diz: achei Davi meu servo, com santo óleo eu ungi. Por quê? Porque precisamos de unção. A unção, desculpa eu falar isso, não vai vir para o crente 3S. Vocês sabem o que é o 3S, né? Vocês estão cansados de me ouvir falar. Salvo, sossegado e sentado. Você tem um chamado. A unção vem para aqueles que querem servir. Aí Deus fala: deixa eu abençoar, deixa eu derramar minha unção, deixa eu ungir com óleo, deixa eu fazer algo, esfregar. A palavra fala que é esfregar, impregnar. Mas tem uma função. Ah, pastor, mas eu não sei qual é a minha função. Depois me procura, que nós vamos orar a Deus e Deus vai revelar. Achei Davi meu servo. Jesus, ele não diz aqui, pela sua palavra, que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Lembra da última ceia, antes da crucificação, em João 13, aonde ele vai e ele pega a toalha, pega a bacia e ele vai para baixo da bacia, ele começa a servir. Amados, nós precisamos tirar a cultura do mundo da nossa mente. Por isso que a unção, ela vem na mente, na cabeça. Porque a batalha é aqui. Então a gente quer ser servido, a gente quer ser o primeiro, a gente não gosta de pegar fila, a gente, sabe, a gente é difícil. A gente é difícil, meu amado. A gente não quer ser servido, quer ser o primeiro, quer o privilégio, quer a honra. Mas no reino dos céus não é assim. O primeiro seja o último, o maior seja o menor. Jesus mostrou, inclinou, lavou os pés e enxugou. Pedro disse: Senhor, me não. Jesus disse: se eu não fizer isso, eu não tenho parte comigo. E Pedro fala: então lava inteiro.
porque eu sou o mais impuro de todos. E Jesus disse: se vocês me dizem, vocês falam que eu sou o Senhor, se existe Senhor, existe servo, correto? Se eu sou o Senhor e mestre, se existe mestre, existe discípulo, e o papel do discípulo é fazer tudo conforme o mestre. Por isso que é chamado de Talmide, ou discípulos Talmidim no grego, que literalmente é aqueles que comem o pó. Eles vão lá, andando atrás do seu mestre, ouvindo tudo que ele faz, tudo que ele fala, para cumprir com aquilo que ele está vendo. Se eu sou o Senhor e mestre, faça o que vocês estão vendo. Amei uns aos outros, assim como eu vos amei. E o amor você sabe, né? Não vou ler aqui, né? Mas você já sabe. 1 Coríntios 13, tudo sofre, tudo suporta. E a gente não quer suportar, né? A gente não quer sofrer. Eu recebi um bilhete ontem na minha empresa, de uma igreja, dizendo assim: pare de sofrer. E tá lotada. Por quê? Porque estão alimentando o 3S. Traga o teu dízimo, tá bom demais. Me sustenta, tá bom demais. Transferindo responsabilidades, e as pessoas não mudam, não crescem espiritualmente. E o objetivo nosso é fazer com que a gente cresça espiritualmente, em graça, em conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. Deus procura, e Ele achou em Davi. Deus procura adoradores. Davi era um salmista. Davi está alegre, ele ia para sua harpa. Quão bom é o Senhor, a sua bondade dura para sempre, a sua misericórdia é infinita, elas se renovam a cada manhã. Mas também no tempo de perseguição, ele ia para a harpa. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a fortaleza, os meus pés estão firmados sobre a rocha. Tudo cantando, adorando. É como se ele falasse assim: Senhor, mesmo que a situação é adversa, independente de que a notícia boa não chega, ainda a cura não veio, ainda as coisas não aconteceram na minha vida, apesar de, eu ainda te adoro, eu ainda te louvo, porque eu sei que o Senhor estabeleceu o teu trono e não pode mudar. É só quem conhece, é só quem tem intimidade para fazer esse tipo de adorar, porque a adoração tem a ver com a face de Deus por quem Ele é. Por isso que em João 4, Jesus ele chega lá para o versículo 23, 24, por ali, e ele vai dizer o seguinte para aquela mulher. A mulher pergunta: onde devemos orar? Vossos pais dizem que é ali, os nossos pais dizem que é lá. E Jesus ele diz: mulher, eis que a hora vem, e a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores, se ele falou verdadeiro é porque tem falso, né? Tem ou não tem? Tem gente que põe roupa de ver Deus, põe a Bíblia básica, vem no domingo, mas não é verdadeiro. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os tal que o Pai procura. Está difícil de achar, mas o Pai procura. E nesta manhã Ele está encontrando aqui nesta igreja, em nome de Jesus. Tem um adorador aí? Dá um glória a Deus, um aleluia. Aleluia. Isso facilita Deus te achar hoje. Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu te adoro. Eu estou passando luta lá em casa, o meu filho, com a minha esposa, com o meu marido, no trabalho, com o patrão, nas finanças, mas eu te adoro. Eu não abro mão da tua presença. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Rianda Kayamai. Eu sei que Ele vive.
Agora abra comigo em Atos 13, verso 22. E aqui nós vamos ver quem mais o Pai procura. É o mesmo texto de Salmos 89. Mas aqui, Atos 13, verso 22 e 23, diz assim, a minha versão diz que depois de rejeitar Saul, essa versão diz depois de tirar, que Deus tirou Saul. Saul significa pedido. O povo olhou para as nações ao redor e pediu um rei. Lembra do episódio? Samuel sentiu, o povo me rejeitou. E Deus fala, não, é a mim. Eles não querem mais teocracia. Eles querem ser independentes. Mas mesmo eles pedindo Saul, Deus já estava olhando para a terra e já tinha achado Davi. É mistério? É mistério. Muitas vezes o nosso olhar é diferente até do olhar do profeta, muitas das vezes. O profeta, Deus fala com o profeta, fala assim, ô Saul, para de ficar intercedendo, orando, porque eu já rejeitei, eu já levantei um homem, segundo o meu coração, está lá na casa do Belamita, de um homem chamado Jessé, é um filho dele, e ele vai, encheu o odre, encheu o chifre, encheu o chofar de óleo e vai. E vocês sabem do episódio. Vem o primeiro, porque Saul era alto, Saul era lindo, formoso, forte, alto. Vem o primeiro alto, forte. O profeta vai lá, Deus fala, não. Não é esse aí não. Aí vem o segundo, não. Terceiro, não. Samuel, eu não olho como você olha para a aparência externa, eu olho o coração, eu olho por dentro. E Deus está procurando pessoas por dentro. Ó, batendo. Eu estou te observando. Eu conheço o teu coração. Eu sei da tua humildade. Eu sei da tua alegria. Deus está procurando pessoas por dentro, com um coração sincero. E aí então o profeta fala assim, não há mais nenhum filho. E ele fala, sim, tem um lá fora. E aí o profeta diz assim, ninguém vai se assentar na mesa, até que ele não chegue. Deus já tinha achado Davi, mas foi difícil o profeta achar, né? Por quê? Por causa dessa confusão da terra. A gente acha que por roupa de ver Deus, ter uma boa oratória, já é um homem de Deus, e não é, é secreto. É alguém que entra na brecha, é alguém que serve, é alguém que está com o coração humilde, é alguém que não quer se aparecer, é alguém que é semelhante a Deus. É honra. Deus não podia ungir Davi lá fora, no pasto, porque ele estava cuidando das coisas do pai, ele estava servindo o pai. Ele não podia ungir lá, mas Deus, o que ele faz? Ele fala assim, não, primeiro é a família tem que saber que você é o escolhido de Deus. Amados, continue perseverando, porque vai vir um óleo sobre a tua cabeça, vai vir a unção. Pastor, o que é unção? Unção é uma capacitação sobrenatural dada por Deus para alguém limitado fazer algo que jamais poderia fazer. Jamais. E Deus quer derramar unção sobre as nossas vidas. Deus está procurando nesses últimos dias pessoas que Ele possa dizer, ali um servo, ali um homem de Deus, ali uma mulher de Deus. Então vem Espírito e derrama, enche sobre toda a carne. É isso que Deus está procurando. Vamos ler de novo o texto e a gente vai encerrar. Depois
de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei. Ó Deus dizendo: encontrei Davi. Tem algum Davi aqui hoje? É profético isso, viu, Valdir, Marcela? Tem algum Davi aqui hoje? É meu amado, o amado. Davi significa o amado, a quem eu amo, a quem meu coração compraz, a quem eu tenho ciúmes, a quem eu tenho uma obra para realizar. Eu estou pregador pentecostal hoje, vocês perceberam? A minha voz está rouca, né? Isso aqui sabe o que é isso? É sexta-feira à noite. Aí vocês falam: foi lá fazer as coisas erradas, né, pastor? Não, é monte, é oração, é brecha, é batalha, intercessão. Choramandacá, inclusive a mensagem foi dada lá. Chorebrandacase. Encontrei Davi. Agora, olha que interessante. Filho de Jessé. Quer ser encontrado? Honre paternidade. Paternidade é legado. Honre quem está deixando o legado. Sabe o que é interessante? Eu não vou ler o texto, mas está aqui para ganharmos tempo. Depois que Davi mata o gigante, a palavra fala que ele vem com a cabeça. Ele guarda as suas armas na sua tenda, e ele vem com a cabeça. Aí vem o Saul. Saul chama Abner e diz assim: quem é o pai daquele menino? Aí Abner: Senhor, diante da tua presença, eu não sei, mas eu vou saber. Abner vai buscar o menino. De quem é filho? Quem é o seu pai, menino? E ele diz assim: meu pai é o belamita, chamado Jessé. Sabe o que eu vejo aqui? Ele honrou paternidade. Aí eu imagino a cabeça de Abner, eu imagino a cabeça de Saul. Se o filho matou o gigante, imagina o pai. É um matador de gigante maior. Honre paternidade. É através da paternidade que nós encontramos a nossa identidade. Não dá tempo de pregar sobre isso, um dia a gente só fala sobre isso. Paternidade e identidade. Mas aqui nesse texto nós encontramos: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Agora a gente vai encerrar. E o pessoal do louvor, se puder me ajudar aqui. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Olha o que Deus procura nessa manhã. Pessoas que estão dispostas a fazer a vontade de Deus. Ele eu achei, meu servo, filho de Jessé, eu ungi. A unção vem para quê? Para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Tem alguém aqui? Tem? Faz um barulho aí para Deus olhar. Achei ali na Cristo Vive, no culto da manhã. Achei um servo, uma serva, achei um homem, uma mulher segundo o meu coração. Eles vão fazer segundo a minha vontade. Você vê que eu esperei você falar isso primeiro, né? Eu esperei você pentecostal falar, mas eu vou falar. Você quer mesmo fazer a vontade? Sabe qual era a vontade de Deus para Jesus? A boa: vir a este mundo, crescer. A palavra diz que ele veio buscar e salvar todos que haviam se perdido. Essa era a boa vontade. A boa vontade para você, sabe quando é? Jesus na cruz. Mateus 11.
Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É de graça. A boa vontade de Deus para você, salvação. Vem, não vem de vós, vem. Todos que querem ser salvos, vem. Agradável vontade de Deus, cruz. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus na frente, o discípulo atrás. Jesus pega a cruz, o discípulo pega a cruz e continua com a missão. Sabe qual é a agradável vontade de Deus? Está em Isaías 53:10, que diz: todavia, Deus se agradou em moê-lo. A agradável vontade de Deus foi quando Jesus morreu na cruz. Para nós é diferente. Quando você pega a tua cruz e segue a Ele, você começa a ser semelhante a Ele. Você se torna um servo. Você se torna um intercessor. Você se torna alguém como Ele é, com as marcas, olhando para o legado de Cristo, e você caminhando aquelas marcas, não da fama, mas pisadas e deixando um rastro de sangue, porque Ele abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue. E agora nós vamos atrás, olhando o caminho. Por quê? Porque a porta é estreita, apertado é o caminho, mas é esse que conduz à salvação, e poucos encontram. E a perfeita vontade de Deus é quando Jesus chegou nos céus, se apresentou diante do Pai com as suas mãos, mas Ele não entrou no Santo dos Santos vazio. Com Ele foi eu e você. Ele apresentou todos os que estavam perdidos. Agora, Pai, está consumado. Todos aqueles que estavam longe agora pertencem novamente à família de Deus. Essa é a perfeita vontade. Com um corpo ressurreto, um corpo glorificado. Está consumado. Cumpri com o meu chamado. Paulo dizendo: completei a carreira. Agora está esperada lá a coroa. Olha lá, estou vendo a coroa. Olha lá o galardão. Contemple aquilo que Deus preparou para você. É por isso que eu estou insistindo. Cumpra com o teu chamado. Faça a vontade de Deus. Por quê? Porque se você é servo, Deus quer derramar um óleo na tua vida. Tem um galardão lá te esperando. Fica de pé, vamos orar. Eu sinto Ele aqui. Quantos querem ser encontrados por Deus nesta manhã? Quantos querem fazer a vontade de Deus? Quantos precisam da unção do Espírito sobre a sua vida? Vem aqui à frente, vamos orar. Nós vamos encerrar esse culto adorando, orando, clamando. Vamos entrar na brecha.